Então, gente, o Daniel falou que eu vou apresentar algo que está envolvendo a manejo de regeneração natural, né? Então, são dois temas que são formas ativas, né, de restauração, mas que envolvem mecanismos de regeneração natural. Eu vou apresentar propagação vegetativa e uso de topsoil. Então, manipulando a regeneração vegetativa, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que olhar. Rebrota as estacas. Antes de avançar, é bom a gente pensar que uma planta ela pode rebrotar, como aquela planta que está lá no pasto, o produtor rural está roçando e ela está rebrotando parte aérea, e como também uma planta que sofreu uma queima, que tem a capacidade de rebrotar a parte aérea. Mas quando a gente vai induzir isso, a gente tem que pensar nos mecanismos. Então é sempre importante para poder, por exemplo, usar a rebrota, pensar que além de formar a parte aérea, ela também tem que formar a raiz quando a gente quer induzir isso, transportar uma estaca de um lugar para outro. Isso tem muito a ver com o mecanismo de propagação vegetativa de planta, como por exemplo, quando uma planta rebrota de uma raiz lateral e se seccionada, aquele indivíduo fica independente da planta mãe, ele passa a ser um indivíduo independente, ou estratégia mesmo de ocupação de espaço. Tem espécies, como por exemplo os aça-peixes, que se deslocam no espaço através de sistemas subterrâneos em um mecanismo que não necessariamente está relacionado com propagação, com reprodução vegetativa ou reprodução clonal, mas de exploração de recursos do solo e de luz. Então, a gente tem que pensar sempre isso e usar isso para poder induzir o uso dessa regeneração vegetativa. Primeira coisa que a gente pensa é em estaca. Então, aqui é uma cerca viva, principalmente a gente pode pensar de mourão vivo, mas com muitas estacas, onde o produtor está, depois que instalou essas estacas, elas rebrotaram parte aérea, muito provavelmente formaram raízes, e ele está manejando essas estacas. Então, é uma cerca bem interessante de se fazer, usando essa capacidade da planta de regenerar vegetativamente, tanto parte aérea quanto raiz. Depois, os indivíduos estabelecidos são exemplos dessas árvores maiores aí. Por que estaquia, né? Muito do custo da restauração é com coleta e atividade de viveiro, então plantar uma estaca já grande pode baratear esse custo total. Essas plantas já começam bem grandes, por exemplo, uma estaca de mais de 2 metros, formam a copa e rapidamente abafa o capim. Aqui na nossa região, no Cerrado e nas matas secas de forma geral, muitas plantas têm muita capacidade de rebrota e de propagação vegetativa, e então é um potencial pretérito para poder a estaquia dar certo. Em outros ecossistemas mundo afora isso também acontece. E a gente pode usar isso pensando na restauração da paisagem, colocando essas estacas nas marcações onde vão ser as cercas, onde tem cercas velhas, e a partir do momento que essas estacas rebrotam, formam copa e se estabelecem como árvores, a gente pode amarrar os arames. Aqui um exemplo de uma cerca, né, de um mourão vivo. As árvores são bem espaçadas e depois no futuro o produtor pode colocar os arames nessas árvores, então você vai ter uma cerca viva. Aqui um outro exemplo de uma espécie de castanheira da praia, Santa Catarina, que também funciona como mourão vivo a partir de estaquia. Então, há cerca de 2 anos, o produtor já consegue estar amarrando os arames, porque as árvores já estão num diâmetro que suporta isso, suporta o gado forçar nessa cerca. Uma cerca de 8 anos, já dá para ver uma fileira de árvores bem estabelecida. Bom para o gado, que vai ter um conforto térmico perto dessas árvores, bom para o produtor, que vai economizar aí com a instalação da cerca, e bom para a natureza, porque essas árvores vão estar fazendo várias funções ecossistêmicas. E aqui é uma paisagem vista de cima, na Costa Rica, onde as pessoas, né, os pequenos produtores, têm essa cultura de fazer cerca viva. Olha o quanto essa paisagem ela está interconectada às áreas nativas, mais aqui em cima, mais aqui do lado, a partir dessas árvores que são os mourões que sustentam os arames. Em alguns casos são só árvores mesmo,
que estão uma próxima da outra, criando esses cordões. Como a gente processa e produz essas estacas? Primeiro, tem que conhecer as espécies que têm esse potencial. Nem toda espécie que a gente tira uma estaca dela e planta propaga. Então, tem muitas espécies que não têm esse potencial. Então, a partir do momento que você conhece esse potencial, você vai atrás da árvore adulta, corta ramos, principalmente ramos retos e compridos, que funcionam como uma vareta. E essas varetas devem ter aí em torno de 1 metro e 2,5 metros, uns 8 a 10 centímetros de diâmetro na base, para poder ser plantada. É muito importante ter cuidado no transporte, para não danificar as gemas de rebrota, então não colocar no transporte de qualquer jeito, aqui eles indicam colocar uma espuma. A cova tem que ser, no caso, o buraco que você vai instalar, ela não muito fundo, mas também não muito raso, entre 30 e 40 centímetros. E a terra tem que ser socada. É por isso que é assim que muitas vezes os agricultores descobriram, né? Foi fazer cerca, pisou bem ali no pé da planta, da estaca, e ela se propagou. E depois de um tempo você maneja, né? Depois que ela forma essa cabeça, com vários ramos, essa copinha nova, você pode tirar essas ramos novos para fazer novas estacas ou para poder usar como lenha e outras funções na propriedade. É assim que geralmente é feito. Aqui, uma comparação de estaca com plântula de duas espécies, Gliricídia, planta bem conhecida no Brasil, e a eritrina, tem algumas espécies aqui. Então, tanto a biomassa aqui acima do solo, quanto abaixo do solo, da Gliricídia e da eritrina é muito maior numa planta que foi introduzida como estaca do que como semente ou como uma muda jovem. A planta já vem com estrutura muito grande. E olha aqui a oriunda de semente. Então, acho que isso aqui é interessante a gente ver, né? Uma plântula produzida no viveiro versus uma estaca que você instalou direto ali no campo e o desenvolvimento muito mais rápido. O indivíduo já sai com bastante vantagem na frente. Aqui a sobrevivência dessas estacas após 3 anos. Então, a gente tem aqui a stop, né, eritrina, a glicídia, ficus, e que tem variação entre locais, provavelmente em função do terreno. Mas o importante é ver que várias espécies têm alta sobrevivência e você tem aquelas que não dão muito certo. E aí é interessante olhar essas que dão muito certo para a gente poder potencializar o cultivo delas. Outra estratégia também que funciona muito aqui no Cerrado também, aqui é um exemplo na África, que é induzir a propagação vegetativa a partir de ferimentos nas raízes. Aqui tem uma árvore que ela tem uma função, ela tem uma flor comestível, então as comunidades estão cultivando essa espécie. O produtor vai, desenterra as raízes, faz uma machucada nessa raiz e isso induz a planta a rebrotar. Então aqui a gente tem um número de chupões antes da indução, 2 meses depois e 3 meses depois. Depois que ele induziu, esses chupões aumentam bastante. Se secciona, né, se separa da planta mãe, tem potencial de virar um indivíduo independente, mas muitas vezes continua com uma extensão da planta mãe, sendo a indução a formação de um indivíduo clonal, mas que não é independente, ele ainda fica ali disputando recursos com a planta mãe, mas potencializa a área ocupada pela planta e, consequentemente, a produção que ela faz. Então, a partir disso, tem algumas técnicas que induz a rebrotação de raiz, aqui no caso, principalmente, porque a gente está lidando com caule. Então, uma muito comum é o alporquia, que você descama a casca, deixa sem casca todo o entorno de um caule, adiciona terra e outros substratos com matéria orgânica, tampa isso ou não tampa, tem vezes que fica só capim.
envolvido com barro, molha, e a partir disso forma a raiz e depois você corta aqui embaixo e transfere essa muda. É muito comum em jabuticaba, goiaba, aqui na região, mas várias espécies nativas também têm esse potencial de se propagar a partir da alporquia. E a outra técnica aqui que é bastante interessante, que é essa ground layer aqui, que na verdade é você deitar o caule, enterrar ele, grampear ele aqui com um arame para ele não se erguer e ele formar uma raiz aqui. Aquele cajueiro famoso do Nordeste, lá de São Raimundo, ele naturalmente virou uma planta gigante a partir desse processo. Os galhos batiam no chão e uma nova parte aérea era formada em um novo indivíduo e assim ele foi se espalhando. Então, observando a natureza, a gente consegue manipular. Eu deixei uns links aqui com 2 vídeos mostrando como que faz esse tipo de propagação vegetativa. Aqui é um exemplo do bacuri, uma planta magnífica que tem no Brasil, potencial econômico para as comunidades muito grande, uma fruta muito saborosa e muito economicamente importante lá no Pará e no Maranhão. E isso aqui é um exemplo de fazer muda a partir da estaca da raiz. O produtor acha um chupão, um indivíduo oriundo da planta-mãe, desenterra essa raiz e tira estacas aí de mais ou menos 10 centímetros. O lado da raiz que está para o lado da planta-mãe, ele coloca para baixo, fazendo um corte tipo bisel, parecendo a ponta de uma agulha, e o lado que está para o chupão, ele coloca para cima, que é onde vai brotar a parte aérea. Isso também acontece com uma macadela. Eu mesmo já fiz uma muda de uma macadela assim, e funciona super bem com a mesma lógica. E aqui, em Burkina Faso, algumas espécies de interesse econômico que pesquisadores, vocês vão ter acesso a essa pasta aqui, Bellefontaine, que mostram as espécies que têm potencial, que são de interesse econômico e que têm potencial ou de fazer aquela propagação que você deita o galho no chão e ele vira uma planta nova, ou que você faz a alporquia. Então, várias têm essa possibilidade com o galho no chão, enterrado, ligado à planta-mãe, e algumas, mais menos, têm o potencial de fazer a alporquia. Isso é super importante testar para você saber qual técnica que vai ser utilizada. Depois vocês podem dar uma olhada na pasta. Então, essa pasta aqui, vocês vão ter acesso, é do CIRAD, e lá vai ter bastante informação sobre essas técnicas de propagação vegetativa, que tem baixo custo e envolve essas tecnologias da agricultura tradicional e familiar. Topsoil é uma outra metodologia de restauração muito interessante, quando você tem áreas que vão ser suprimidas e elas podem servir como doadoras para áreas que estão degradadas. Mas o que é esse topsoil? Topsoil, como metodologia, o uso do topsoil como metodologia de restauração, usa basicamente o potencial de regeneração natural de um sítio doador, e esse potencial de regeneração natural está na parte aérea das plantas, gemas aéreas de brotação foliar, gemas próximas ao solo, como as dos capins do cerrado, que são espécies hemicriptófitas, então tem a gema rente ao solo. Então, a parte aérea e a região próxima ao solo tem gemas. As sementes que estão aqui nessa superfície, mas também raízes, xilopódios, bulbos, rizóforos, várias estruturas capazes de propagar vegetativamente, que estão mais embaixo. E, além disso, nutrientes, matéria orgânica, fauna do solo, fungos, associações com micorrizas que são transportados para áreas degradadas. Então, o topsoil, eu gosto de falar que é um combo, de propágulo com solo, fertilidade e micro-organismos. Então, vou mostrar os exemplos aqui de 2 experimentos que a gente fez.
com topsoil, esse aqui é com cerrado, que na época foi a minha dissertação de mestrado, inclusive. Então, essa é uma área de cerrado sentido restrito. Ela ia ser suprimida, ela foi suprimida para a construção de um IF, e tinha esse potencial, esse material orgânico ia ser jogado fora, provavelmente em aterros, ia ser descartado, conhecido como bota fora. Na época, o Daniel orientou para esse material ser levado para uma área degradada, uma área que tinha sido minerada anteriormente. Então, é aqui o topsoil sendo retirado pelo trator. O IF do Gama foi construído aqui e a área que a gente depositou o topsoil foi aqui. Aí, esse material foi depositado. Alguns dias depois, já tem algumas plantinhas brotando. Dá para ver aqui algumas espécies já brotando. Por exemplo, aqui o ipê amarelo do cerrado, rebrotando de uma raiz tuberosa aqui, então é uma raiz de reserva, né? Mas que aqui na ponta tem muita gema, provavelmente um xilopódio associado a uma raiz tuberosa. O piqui rebrotando de uma raiz lateral. Alguns meses depois já tem coisa florindo, tem bastante capim nativo. Então, os capins tanto germinaram quanto rebrotaram dessas gemas basais. E você vê a diversidade de espécies. E o que a gente viu, né, que aconteceu na área foi que você tinha uma área de solo exposto, gramíneas nativas invasoras dominaram ela no final, arbustos tiveram uma grande importância e os arbustos anuais cobriram muito bem no começo, depois sumiram. E a maior parte das espécies veio de rebrota. Mas aqui a gente teve o problema da invasão, porque essa área a gente depositou e não teve intervenção de manejo depois. Então, o ideal, independente de qualquer técnica, é monitorar e manejar, para depois essas invasoras não dominarem. Mas o importante aqui é ver que tanto as nativas arbóreas quanto graminosas se estabeleceram bem. Outro experimento que a gente conduziu foi aqui é a área, eu esqueci de falar isso, aqui é a área antes, era um plantio de mudas de 10 anos, a área que a gente depositou o topsoil, e essas mudas estavam aí como um bonsai, né? Para a gente pensar sempre nisso. Não adianta eu aplicar uma técnica de restauração aqui esperando que ela vai evoluir, vai virar uma vegetação fechada, sendo que o problema aqui é compactação e fertilidade e a vegetação original de cerrado, e essas mudas aqui são florestais. Então, com o topsoil, essa área evoluiu muito bem comparado com esse cenário aqui de formação de bonsais que não conseguem crescer. O outro experimento é com uma floresta seca, uma mata seca, na região da Fercal. Lá eles iam derrubar a vegetação para explorar calcário e ia pegar esse topsoil e ia jogar fora, dentro da cava de mineração, do lado. E aí a gente, junto com a Votorantim, planejou usar esse topsoil para restauração de uma área deles que estava dentro do mecanismo de compensação que o IBRAM, o órgão ambiental aqui do DF, colocou. Então a área sofreu corte raso, uma área de 2,1 hectares. A gente foi lá, acompanhou toda a remoção. Essas aqui já eram as plantas rebrotando. Removeu mais ou menos 30 centímetros de vegetação com solo, tudo misturado. E essa era uma área próxima, uma área com baixa regeneração natural, de pasto. A gente escarificou essa área usando o próprio trator esteira deles, porque não tinha outro maquinário, mas ficou super bom, porque passou o escarificador bastante, passou em todos os sentidos, então a área ficou bem revolvida para descompactar. Depois o topsoil foi depositado e a gente quis testar as espessuras, dado que lá no cerrado a gente só depositou em montes. Então a gente depositou na mata seca em montes, 40 e 20 centímetros, e deixou uma área de testemunha. 6 meses depois, predominaram rebrotas de raiz. Ela saiu mais ou menos de até 20 centímetros. Isso aqui é uma peixotoa, essa aqui é uma açoita-cavalo, uma loé-ré, isso aqui é uma ingá cilíndrica, isso aqui é uma baúínia rufa. 4 espécies bem comuns aí de cerradão e mata seca.
Muitas formaram raiz, 74% das árvores regenerantes 6 meses depois vinham de rebrotas, e 82% delas, a gente desenterrou, formavam raízes e se estabeleceram lá. Então, a gente viu o grande potencial que essas matas também têm a partir do uso do topsoil. E aqui a gente desenterrou e vê aqui as plantas alcançando o solo da área natural, né? Aqui tem o solo depositado, que é mais amarelado, e o solo da área, que é mais avermelhado, a raiz alcançando já ele. 6 meses depois que a gente depositou o topsoil, muita coisa rebrotando, mas chegou também muita pioneira por semente, como as lobeiras, as jurubebas. 12 meses depois, a área já está bem verdinha, bem bonita. Já uma capoeirinha baixa, né, uma juquira. Com 28 meses, a área já era uma capoeira de mais ou menos 5 metros de altura. Os 3 tratamentos, teve pouca diferença entre eles. Eles ficaram meio empatados. Só cobertura de dossel que 40 centímetros teve uma cobertura maior. E essa foi mais ou menos a dinâmica. No começo era solo exposto, com 28 meses o solo está totalmente coberto. Nas áreas de topsoil depositado, muita espécie herbácea arbustiva. Na área controle, essas espécies caíram. Na área, nas 3 tratamentos com topsoil depositado, a cobertura de lenhosa foi mais de 60%, pegando aqui esse tratamento mais baixo, que é bastante alto para 28 meses, comparado aqui com o controle. E no controle, basicamente, voltou o capim invasor. Também tinha capim invasor no topsoil, mas com essa quantidade aqui de espécie lenhosa e herbácea arbustiva, ele estava bastante abafado. E a partir disso, a gente fez algumas indicações, se possível, né, para melhorar ainda mais a implementação do método, coletar o banco de sementes, coletar o topsoil no final da estação seca, no caso aqui da região sazonal, Cerrado, Mata Seca, Caatinga, essas regiões têm sazonalidade, porque é quando as sementes estão acumuladas, e depositar em camadas separadas, tentar coletar separados os primeiros 5 dos 25, e depois depositar eles na mesma ordem para evitar diluição, para potencializar a metodologia. Outras possibilidades também são coletar sementes das árvores ali, transportar o topsoil sem muita preocupação com as sementes e semear em cima depois para potencializar a regeneração. Mas essa aqui seria uma maneira que, inclusive, na Austrália o pessoal tenta fazer, coletar as camadas separadas. Também recomendo fortemente vocês olharem os trabalhos da Natashi Pilon, a aluna da Durin, foi a aluna da Giselda, e esses 2 trabalhos mostram, além do potencial de topsoil, o potencial também de transferir plantas adultas inteiras do extrato rasteiro, capins e arbustos com potencial de propagação vegetativa, às vezes combinados com outras técnicas, né, pode ser bastante interessante para introduzir espécies que a gente tem dificuldade, por exemplo, de plantar com semente, a gente tirar de áreas nativas e elas mostram que o potencial dano é mínimo, porque a área nativa regenera, tirando de forma correta. Então, dê uma olhada também. E aí, a partir desse trabalho que a gente fez com topsoil, o IBRAM fez uma instrução normativa recomendando o uso do topsoil em áreas que forem suprimidas, para depositar em áreas que estão extremamente degradadas, essas áreas que são áreas de mineração, áreas de empréstimo de solo. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Eu coloquei aqui 2 possibilidades de tarefa. Uma é comparar as vantagens e desvantagens ecológicas e econômicas de mudas versus sementes, né? No caso da propagação de espécies de mudas que vieram de sementes ou por estaquia. Então, vocês fazerem essa comparação, podem fazer um quadro, podem fazer com base em tópicos, sempre comparando as 2 metodologias. Tentem trazer algo da realidade do Brasil, se possível, mas vocês vão ver nos trabalhos tem bastante coisa de outros países. Mas se vocês encontrarem alguma coisa daqui, bastante interessante para a gente avaliar essas possibilidades. E a outra possibilidade
vocês fazerem um diagrama ilustrativo com todas as etapas, épocas e procedimentos técnicos para transferir o topsoil de um campo sujo, que está sendo suprimido pela atividade de mineração, para uma área que está lá na mineradora, que já foi explorada, que já está sendo abandonada, que não vai ser mais minerada, então uma área degradada, que precisa de muita intervenção. E essa área, ela perdeu em média 2 metros de solo, está totalmente desvegetada e com subsolo muito compactado. Aí tem os trabalhos aqui que eu já mostrei ali antes, que vocês podem dar uma olhada, mas deem uma olhada também nesse diagrama, no diagrama que tem aqui nessa publicação que a gente fez, da Embrapa, está tudo lá na pasta. E com base nesse diagrama, nesses artigos e outros trabalhos, vocês melhorem essas coisas que a gente indicou. A ideia é ir para frente e ver o que de novo tem para poder melhorar essas sugestões. E era essa a minha apresentação. Já coloquei ela lá na pasta.